Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário estiverem me assistindo. Estamos aqui no portal Aprovados, Nomeados e Empossados para comentar a última prova do quadro técnico Marinha 2022, realizada esse ano. Nesta prova foi questionado o seguinte, foram questionados pontos de estado de defesa e pontos de estado de sítio. E é isso que nós vamos comentar no presente momento. Quando nós falamos de estado de defesa e estado de sítio, nós partimos da premissa de que são situações excepcionais, tanto o estado de sítio quanto o estado de defesa. Então, são situações excepcionais. Situações temporárias, portanto. Então, respondendo aqui a indagação, em caso de agressão armada estrangeira, cabe estado de defesa ou estado de sítio. Quer saber? Então, assiste até o fim e vem comigo. No estado de sítio, eu tenho a competência para a decretação do estado de sítio a cargo do presidente da República. E adianto para vocês o seguinte, tanto para o estado de defesa quanto para o estado de sítio, o presidente da República é competente para decretá-los. Só que ele, para decretar, ele vai ouvir dois órgãos consultivos, que é o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. No estado de sítio, o presidente da República ele vai pedir autorização ao Congresso Nacional. Então, no estado de sítio, por ser uma situação mais grave do que o estado de defesa, o controle ele é anterior, é um controle prévio. Diferente do estado de defesa, que o controle é posterior, exige-se aí um referendo, uma confirmação, uma ratificação por parte do Congresso Nacional. Daí eu tenho essas duas diferenças no tocante a estado de defesa e estado de sítio. Estado de sítio, eu tenho a situação de comoção grave de repercussão nacional, apta à decretação de estado de sítio. Ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. E aí tem mais uma, que é a decretação de estado de guerra, que é a situação que foi colocada na prova da Marinha desse ano. E a resposta à agressão armada estrangeira. Devo destacar para vocês que o Congresso Nacional ele vai decidir a respeito do estado de defesa e do estado de sítio. Em ambas as situações, ele decide jamais por maioria simples, é por maioria absoluta. Absoluta. Guarda isso para a tua prova. O Congresso Nacional ele decide por maioria absoluta, tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio. No estado de defesa, eu tenho duas situações aptas à decretação de estado de defesa, que é a grave iminente instabilidade institucional e calamidades de grande proporção na natureza. Ao passo que no estado de sítio eu tenho a comoção grave de repercussão nacional, eu tenho a situação dos fatos que comprovam a ineficácia do estado de defesa, a resposta à agressão armada estrangeira e a declaração de estado de guerra, Baseado nisso, a prova, antes disso, eu tenho aqui, antes de adentrar a prova do quadro técnico, eu tenho aqui os direitos que são restringidos por ocasião da decretação tanto de estado de defesa, que é a primeira parte aqui do meu material, quanto o estado de sítio. Então, no estado de defesa eu tenho restrição ao direito de reunião. No estado de defesa eu tenho restrição ao direito de reunião. Não se trata de suspensão, porque a suspensão ao direito de reunião diz respeito ao estado de sítio, conforme eu destaco aqui. No estado de defesa eu tenho restrição ao direito de sigilo de correspondência, ao sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. No estado de sítio eu tenho restrição ao direito de inviolabilidade de correspondência, na forma da Constituição, sigilo das comunicações, prestação de informações, liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão. Além disso, no estado de sítio eu tenho a obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, suspensão, conforme destaquei para vocês que é uma diferença do estado de defesa, suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos e a requisição de bens.
No estado de defesa, eu tenho a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, ao passo que no estado de sítio eu tenho a requisição de bens. Tudo bem? Essa é a diferença. Essas são as diferenças tratadas referentes tanto a estado de defesa quanto a estado de sítio. E aí, como foi que foi cobrado em prova? O que é que caiu na prova do quadro técnico? É isso que nós vamos destacar agora. A prova do quadro técnico veio cobrando o seguinte enunciado. Quadro técnico Marinha, ela coloca um texto falando o seguinte: a escalada de um determinado conflito bélico no leste europeu fez com que 5 navios mercantes brasileiros e 2 navios da Marinha do Brasil fossem afundados no mar Mediterrâneo por submarinos de determinado país eslavo, que, nada obstante, ainda passou a realizar incessantes ataques cibernéticos contra usinas nacionais de energia elétrica e instalações da Petrobras. Inócuas às tentativas de solução diplomática, o estado de guerra foi declarado contra o país islâmico. Então, tem aqui, na presente situação, o estado de guerra. Então, na situação de estado de guerra, eu vou pensar em quê? Eu vou pensar no estado de sítio. Eu vou pensar, portanto, no estado de sítio, baseado no enunciado desta questão. Tudo bem? Então, seguimos, baseado nesse enunciado. Eu tenho aqui, de acordo com o texto, e considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, meu doguinho está querendo também aprender constitucional, é correto afirmar que passou a existir no Brasil condição para a decretação do estado de... Vem comigo. Letra A, estado de sítio, com restrições relativas ao sigilo de correspondência das comunicações telegráficas e de dados, exceto das comunicações telefônicas que dependem de ordem judicial. A princípio, a letra A é o gabarito, por isso que eu coloquei coraçãozinho aqui na letra A. Por quê? Porque o que existe errado nas demais alíneas? Letra B. Letra B fala de estado de defesa, então letra B está errada porque em situação de decretação de estado de guerra, conforme vimos, não é caso estado de guerra, declaração de estado de guerra não é caso de decretação de estado de defesa, podendo ser suspensa a liberdade de reunião, mais um erro, porque a suspensão da liberdade de reunião ocorre no estado de sítio. Então, tem 2 erros aqui na letra B. Letra C, estado de emergência. Olha o enunciado da questão, de acordo com o texto e considerando o disposto na Constituição da República. A Constituição da República não fala de estado de emergência. Ela fala apenas de estado de defesa e estado de sítio. A Constituição não fala, portanto, de estado de emergência. Beleza? A Constituição não fala de estado de emergência. Letra D, estado de sítio. Ok. Podendo ser suspensa qualquer garantia constitucional, inclusive a vida? Claro que não. Letra E. Estado de sítio, você não tem um cheque em branco para aquela pessoa que está, para o presidente da República, por exemplo. Não existe um cheque em branco para as autoridades competentes. Então, não existe essa hipótese de suspensão, de qualquer garantia constitucional. Letra E, defesa. Podendo ser determinado, defesa não é, já vimos, é estado de sítio, podendo ser determinada a obrigação de permanência em localidade determinada. Gente, obrigação de permanência em localidade determinada é também uma premissa para onde? Ocorre no estado de sítio. Portanto, o gabarito da questão é sim a letra A. O gabarito da questão é, portanto, a letra A.
ok? Então, esta questão gabarita a letra A com essas observações. Cuidado com a situação que diz respeito a estado de defesa e a estado de sítio, ok? Fiquem ligados com relação a isso, tá? Sigam o portal Aprovados Nomeados Empossados empossado nas redes sociais, ok? E, desde já, contem conosco, pode contar conosco para dirimir eventuais dúvidas a respeito de direito constitucional, deixando, evidentemente, aqui os contatos do portal Aprovados Nomeados Empossados e, evidentemente, caso exista alguma dúvida, entre em contato comigo e sigo, portanto, à sua disposição, ok? Boa sorte e vamos juntos. Estuda que a vida muda.